Boa noite a todos. Estamos aqui para uma conversa sobre o direito penal, mais precisamente os princípios do direito penal. Sabemos que é um tema vasto, rico e que possui desdobramentos e muitas capilaridades. Este é um tema que irá nortear a aplicação do direito penal, ou seja, para aplicarmos a parte especial do Código Penal, precisamos conhecer e entender a parte geral, onde entraria aí a nossa conversa no nosso tema. O princípio mais importante do direito penal, acredito ser uma opinião aqui em conjunto, é o princípio da legalidade. Quer dizer que os outros, então, seriam menos importantes? Claro que não. Pois os princípios, no geral, eles trazem alguns limites da aplicação do direito. E o princípio da legalidade, ele traz exatamente isso. Ele traz o limite tanto do cidadão, em saber qual é o limite da sua liberdade, ou seja, o que ele pode fazer, quais as condutas e comportamentos pode praticar, sem que haja alguma sanção do Estado sobre ele, como também o limite do Estado na aplicação da lei. Então aqui será o nosso tema e que vamos versar sobre esse assunto aqui. Passo a palavra então para os próximos colegas. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu venho falar um pouco do contexto histórico, né? Já que estamos nos tratando dos princípios do direito penal, e a nossa colega aqui ela cita o princípio da legalidade, que ele vai ser um embasamento muito forte a partir do princípio da humanidade, né? Um princípio de uma intervenção mínima. A gente pode citar um caso muito chocante, que isso tomou uma grande repercussão no século XVIII, que é o caso da execução pública, do caso de Dames, né? Então, a forma como ele foi brutalmente executado em praça pública, né, por cortes dos seus membros, arrancado pelos seus cavalos, puxado de um lado por outro, a severa punição bárbara dos policiais pelo Estado, algo tão grotesco, tão brutal, e além de tudo, depois desse sofrimento, o qual ele foi queimado vivo, né? E as brasas ardiam sua pele como um todo. Isso chocou muito a humanidade no século XVIII, antes da Revolução Francesa. Esse princípio da humanidade ele vai se consolidar futuramente no artigo 5º da nossa Constituição de 88, né? No inciso 47, que vai limitar o poder de exercício do Estado sobre a criminologia, sobre a forma como esse cidadão, esse preso, né, ele se apenado, como é que eu posso dizer assim, eu queria pegar uma palavra assim, meus colegas, assim, uma forma como ele é condenado, né? Então a gente teria que ver, esse artigo 5º ele é muito importante porque ele vai falar todo o elencado dos direitos humanos, né? Ou seja, para eu concluir aqui a fala, o entendimento que eu quero passar com relação ao princípio da humanidade é justamente isso, a forma mais branda de analisar cada caso, cada criminologia, cada crime cometido por esse preso, ok? Vou passar a bola aqui para o meu colega aqui, o Mário. Boa noite, turma. Pegando aqui o gancho do Patrick, o princípio da legalidade, presente no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ele crava a liberdade do cidadão brasileiro, dizendo que ele só será obrigado a fazer ou deixar de ter ação, seja ela positiva ou negativa, no caso de haver prévio regimento legal, né? Nessa norma se faz tão importante, considerando o recente período de regime não democrático, vivido na época anterior à criação da Assembleia Constituinte, que criou a Constituição de 88. Também conhecida como Constituição Cidadã, pelos amplos direitos em defesa da cidadania e da pessoa. Assim, segundo o princípio da legalidade, o estudo irá regular reações e cessar ações apenas após o processo legal que seja reconhecido pelas normas. Vou dar a palavra aqui para Aloysio. Boa noite, pessoal.
dando continuidade àquilo que a gente vem falando, eu queria aprofundar um pouco mais o tema do princípio da legalidade. A sua importância após a Constituição Federal promulgada em 1988, ele traz para a sociedade ganhos muito importantes, né? Porque ele passa a condenar a discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Ele começa a tratar ali como crime de racismo. Ele também começa a tratar como crime a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, terrorismo e aqueles que são crimes definidos como hediondos. Tudo isso vem a partir da promulgação da Constituição de 88, baseado e pautado no princípio da legalidade. Mas existe também um outro princípio que é muito importante a gente falar, que é o princípio da anterioridade da lei penal. Esse princípio ele vem como decorrente da própria legalidade. Mas por ser decorrente, não quer dizer que ele é menos importante, muito pelo contrário. A legalidade seria absolutamente inútil sem a anterioridade. Quando a Constituição e o Código dizem sem lei anterior, estabelece a exigência de que a lei usada para condenar uma pessoa não pode ter entrado em vigor após a conduta ter sido praticada. Ou seja, não há crime se não existe uma lei que preveja o crime. E aí a gente vai tratar da questão do garantismo, e eu vou passar logo em seguida para nossa colega Lorena, que vai tratar um pouco da questão do garantismo, e ela vai falar o que a gente tem ali dentro da anterioridade e da legalidade, como sendo pilares importantes para a fundamentação de uma lei, pois a lei ela precisa ser anterior, escrita, estrita e certa. Lorena? Bom, complementando então a fala de Aloísio, quando a gente fala do garantismo, a gente está falando de um modelo estrutural de como deve conduzir, né, a intervenção estatal, para que ela não seja arbitrária, perversa, como foi bem explanado aqui com o nosso colega Patrick. Trazendo um conceito mais específico, né, em relação ao princípio da legalidade, nós temos aqui 4 atributos. Quais seriam esses atributos, né, para que esse princípio ganhe força, densidade e efetividade? Os atributos são: ela precisa ser anterior, precisa ser escrita, estrita e certa. Por que certa? Porque ela não pode estar aberta à ambiguidade, ela não pode ser vaga, ela não pode ser polissêmica, ela não pode dar margens a muitas interpretações. E ela precisa ser também anterior, e aí a gente versa no conceito de temporalidade. E aí é que entra um princípio muito bem explorado aqui, que é o princípio da anterioridade, né? São esses 2 princípios que versamos aqui na nossa discussão. Esse princípio da anterioridade, ele diz que a lei não pode ser feita pós-fato. Ela tem que ser antes do fato. Então, para um fato ser considerado crime, a lei não pode vir depois. A lei precisa ser anterior. Em relação também ao princípio da legalidade, nós temos algumas regras, algumas normas norteadoras. Como foi falado aqui, temos a reserva legal, temos a taxatividade, a anterioridade, que acabei de falar. Vamos abordar um pouquinho sobre essa reserva legal. No que consiste, como é que ela se dá. Quem gostaria então de poder falar um pouquinho mais sobre esse tema? A reserva? Sim. Alguém gostaria? Eu queria pontuar aqui, na questão do garantismo penal, do livro até de Ferraioli, que é a teoria do garantismo penal, que ele fala que é a segurança dos cidadãos, né, em que um Estado democrático de direito
onde o pode obrigatoriamente deveria do ordenado jurídico, principalmente da Constituição, atua como um mecanismo para minimizar o poder punitivo e garantir ao máximo a liberdade dos cidadãos. Ou seja, ele quer minimizar para poder dar a máxima segurança e proteção aos cidadãos. Pode pontuar, Patrick. A Lorena tocou num assunto importante sobre o princípio da reserva legal ou da legalidade, né? E ela se encontra no artigo 1º, artigo 1º do Código Penal, e também do artigo 5º, né? Inciso 39 da Constituição Federal, o qual prevê que não há crime sem lei anterior, né? O Aloysio ele falou bem, logo na passagem dele, que o define nem pena sem prévia culminação legal. Esse princípio é o núcleo de qualquer sistema penal que tenha como finalidade a racionalidade e justiça, ou seja, que aspire segurança pública, ou seja, nulo crime e nula pena sem lei, né? E eu queria falar um pouco aqui também um assunto muito importante. Eu estava vendo aqui com relação a como eu estava falando da minha passagem lá sobre o princípio da humanidade, sobre a pena de morte, né? Salvo em caso de guerra declarada, no extremo do artigo 84, no inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimentos e cruéis. E aí eu pego aqui uma passagem bem bacana que fala sobre as condutas internas ou individuais. Embora não sejam pecaminosas, imorais, escandalosas ou diferentes do senso comum, estão destituídas de lesividade e, portanto, não estão aptos a legitimar a intervenção legal. É um importante limitador do direito de punir o Estado, né, jus puniente, visto que o objetivo é impedir a criminalização ou a punição de condutas reconhecidas como inofensivas. A gente vê que todo o tempo o princípio está aí para tentar segurar o Estado de sua arbitrariedade, de sua bárbara, né? É um assunto muito importante. O princípio ele tem os seus valores e tudo na ausência de uma lei ou na presença dela, o princípio sempre se vai lá, o princípio ele sempre prevalecerá de uma forma eficaz. Patrick falando dessa situação, de o princípio prevalecer como uma forma eficaz, a gente pode entender o princípio da legalidade como fundamental para o direito penal e para a sociedade, porque o grande papel dele é justamente limitar o direito de punir do Estado, Poder político, fazendo inclusive uma espécie de justiça social. E talvez ele venha, inclusive, a sua existência venha, inclusive, antes da formatação desta palavra, justiça social. É importante a gente falar que a legalidade ela não nasce no Brasil com a Constituição de 88, mas ela nasce no Brasil Império, lá na Constituição de 1824. É aquilo que o Gilmar Mendes, que é o ministro do Supremo, chama de Império da Lei. Então, eu acredito que a gente tenha explicado. Mais alguém quer contribuir de alguma forma, Lorena? Gostaria também de contribuir no sentido da reserva legal. Isso aí dá, sim, limites ao Estado. Por quê? Porque somente a lei, em sentido estrito, é que pode definir condutas criminosas, que pode estabelecer sanções penais. Então, não é medidas provisórias, não é decretos ou demais diplomas normativos, né? Ela precisa ser bem pautada, esclarecida, definida no tempo. Então, acho que é uma complementação. Não tem mais? Mais alguém quer contribuir? Eu acho que está legal. Eu acho que o princípio ele está aí. Quando a gente vê a evolução, que eu sinto lá, quando eu vejo a evolução lá antes do século XVIII, a gente pega o Código Civil de 1916, a gente vê a evolução. Eu acho que a Constituição Federal de 88, sobretudo no artigo 5, no artigo 5º, é a base dos direitos humanos. Eu acho que essa é a base de proteção da liberdade para todos.
Então é isso, pessoal. Agradecemos então a paciência e a presença de vocês, colegas do curso de Direito. Desejamos boa sorte e até a próxima.